Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, maravilha! A temperatura deu uma baixada boa, agora tá bem fresquinho, né? A janela tá aberta ali e hoje tá um dia nublado, tá bem gostoso. E hoje eu vou trazer para vocês uma coisa bem legal aqui, mais um relato, né? Esses relatos são sensacionais, cara. É muito bacana. O cara fez um passeio para a Ilha das Caeiras, saindo aqui do porto, né? E dando a volta lá por trás, no Lameirão lá. E ele relatou o que aconteceu, cara. É muito legal isso aqui. E o cara, ele. Deixa eu ver o nome do gajo aqui, ó. Ele colocou um pseudônimo, né? Ele botou Aristófanes. Aristófanes. Algum cidadão grego aí? Aristófanes. Eu não sou muito especialista em antiguidade grega. Estou estudando. Aristófanes era um teatrólogo, né? Aristófanes. E ele relata aqui que, olha só, caros, são os atos que praticamos uma só vez, sobretudo quando deles nos resulta o gozo de um prazer, a satisfação do amor próprio ou a alegria da consciência. E não são raros os atos que não repetimos, mas acontece que, até durante a prática de alguns, atravessa-nos à mente a ideia ou a lembrança vaga de já havê-los praticado, sem que, entretanto, possamos dizer onde nem quando. Ele está falando de um déjà vu, talvez, né? Aí ele relata que foi fazer um passeio até a Ilha das Caieiras, né? E ele fala até do Piraém, lá indo para Camburi. E é muito legal, esse passeio foi feito em 13 de maio de 1889, né, no final do século XIX. Né? E ele conta que ele e uns amigos saíram daqui do porto e foram fazer uma pescaria, lá atrás, na Ilha das Caieiras. Né? Aí ele relata, quer ver? Começa assim, ó. Em virtude desta ordem, a filiação de ideias, ou de acordo com elas, presumo que posso afirmar que da excursão à praia de Piraém nasceu o piquenique à sombra do cajueiro, lá no Camburi, e do piquenique deste aprazível sítio, na Ilha das Caieiras, em um domingo do abril último, e do qual vou dar uma ligeira notícia. Então ele vai noticiar o que foi que eles fizeram, né, nessa pescaria aí. Espero não me alongar muito, que é bem legal a forma como ele escreve aqui. Saímos do Jardim Municipal. Você sabe que Vitória tinha um Jardim Municipal que ficava ali na Capixaba. Ele não existe mais, tá? Ele ficava ali mais ou menos onde hoje está a loja americana. As lojas americanas. Um pouquinho para cá, o mar batia ali e ali havia um jardim municipal, aliás, muito bonito, que não durou muito tempo e foi desmanchado, demolido, e dali surgiu um mercado municipal. Saíram dali, né, às 7 horas da manhã, numa lancha a vapor, que para ali seguiu ao romper do dia por ordem do estimável Coronel Espíndola, dono lá das terras lá no Inhanguetá, à disposição do honrado senhor Major Fonseca, da sua comitiva, composta de suas 5 amáveis filhas, do senhor Raul, mulher e cunhados, do senhor Grijó, mulher e cunhadas, 7 filhos travessos de todos os tamanhos, e do doutor Chaves, 3 filhas, do doutor Fulgêncio Paiva e do humilde rabiscador dessas linhas. Ele não fala quem é, né? Ele coloca o nome de um teatrólogo grego. Não obstante a ligeireza da lancha, você vê que era um arranjo, uma engenharia para poder sair aqui de barco, para dar uma volta lá nas Caieiras, né? Passar o dia lá, almoçar e voltar. Era um negócio. Camburi, então, Jesus. Camburi você tinha que armar uma excursão para ir para lá. Não obstante a ligeireza da lancha, fui passando em revista os edifícios públicos. Ele saiu por aqui, né? Aqui na frente tem o mar, tá, gente? Então ele saiu por aqui no Porto de Vitória, né? Em frente ao Penedo aqui, em frente ao Pão de Açúcar aqui. Saiu em direção à Ilha das Caieiras. E ele foi observando os edifícios, né? Edifícios públicos e particulares. Ali tinha o edifício do Correio, que é um edifício lindo, da Alfândega. Então ele vem falando, ó, assim como os mais importantes estabelecimentos comerciais, cujos fundos ou dão para o mar,
ou são dali descobertos através de terrenos desaproveitados, ruas perpendiculares ao cais, né? Porque o cais está aqui e as ruas faziam assim, né? Tipo a General Osório, perpendicular. A proporção que as confrontava, apreciando melhor uns que outros, conforme permitia a distância da embarcação, que ora se aproximava da margem, ora se afastava dela, segundo exigia a navegação. Você vê que o texto é muito bom e é um texto transcrito, né, cara, de 1889, perdão, 1899. Aí ele fala: descortinaram-se sucessivamente diante dos meus olhos o sobrado Pisoni, a loja de ferragens Souza, o trapiche e os armazéns do Eugênio Neto, o mercado público, que é o mercado aqui da Capixaba, que está até em reforma, né? O armazém do Etzel e companhia, que era dono lá da ilha de Montebello, da ilha de Santa Maria e Montebello. O edifício da Alfândega, que é aqui na Praça 8, que não existe mais, um lindo edifício que foi demolido, um daqueles absurdos que aconteceram em Vitória nessas demolições do século XX. Depois também o Palacete João Guinel, na Praça Santos Dumont, lá no Cais do Imperador, lá na Praça 8 de Setembro, Praça do Relógio. Aí ele passa pelos armazéns Pecher, os armazéns do Zinzem e companhia, o Palácio do Governo, a livraria Moreira Dantas, a alfaiataria Resimini, passando aqui pela Praça 8 de Setembro, a grande loja de fazendas Cruz e Irmão, João Rodrigues, Rad Rand e companhia, o Cabral, a Santa Casa de Misericórdia, já indo para Vila Rubim, lá na cervejaria Schmidt, né, no cais do Schmidt, lá na Vila Rubim, montada e passando momentos, passamos pela Vila Rubim, este subúrbio curioso e pitoresco, houve, e tão interessante pela originalidade de sua construção tão salubre e pela sua elevação e ar puro que se respira. Então, ele faz uma alusão ao ar puro ali da Vila Rubim, porque não existia construção na Vila Rubim. A Vila Rubim era um deserto, dali para frente não havia nada. Havia só os mangais do Rio Santa Maria, que iam dar lá no Lameirão do outro lado, lá na UFES hoje. Então, dali para frente, o ar era puro, porque você abria toda a vegetação, do outro lado você via o Mochuara, né? O matadouro municipal que ficava lá do outro lado. Então era sensacional esse passeio, né? E era uma coisa assim. Como a ocasião é tudo, e quem perde uma boa ocasião pode não encontrar outra, fosse coisa que só dependesse de mim, eu teria pouco adiante feito parar a lancha, a fim de saltar e examinar a matança. Essa matança que ainda não tinha visto e que parece-me, entretanto, bem colocada, apesar de não permitir-me a distância onde observei afirmá-lo de modo categórico. Eu não sei que matança é essa a que ele se refere, talvez passando pelo matadouro municipal, eu não tenho certeza. Inspetor da Alfândega e tesoureiro do Correio, assim como pelo Inhanguetá, de propriedade da União, nessa época o Inhanguetá já pertencia à União, que tudo teria a lucrar em desfazer-se daquele local, atentos aos estragos que se estendem por todas as partes e dependências, ameaçando aniquilar o seu valor. Na verdade, essa matança que ele está falando aí não é do matadouro municipal, peço perdão. A gente tem que ler o texto com mais atenção. Ele está falando da matança, do desmatamento, que estão acabando com tudo e está ficando tudo devastado por conta do gado e vão fazendo pastagem. Tudo aquilo era muito cheio de vegetação. E ali, naquela região das Caieiras, Santo Antônio para frente, eles estavam desmatando tudo, fazendo pastagem e estavam acabando com toda a vegetação. É nisso que ele fala. Depois de 37 minutos no barco a vapor é que eles chegam lá. E de lá, eles vão parar lá numa daquelas ilhas ali, ou na praia mesmo, nas Caieiras, e vão fazer uma pescaria e uma muqueca. E eles voltam depois para o cais da Alfândega. O relato está bem colocado aqui, no Memória Capixaba, nesse Ilha das Caieiras, aqui colocado pelo Aristofanes em 1899. Valeu, gente.